Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à minha palestra aqui do terceiro Vendas B2B Week, organizado aí pela Cortex. Então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá? Para poder falar com vocês a respeito do dia de hoje, que é a análise de dados, e também um pouquinho como é que a gente pode usar a análise de dados na inteligência de vendas, tá? Então, primeiro, fazer uma apresentação rápida aqui. A BRSA, ela é uma agência de comunicação e marketing para empresas de tecnologia no B2B. A gente atende toda a jornada de comunicação e marketing para esse segmento de empresas, então, auxiliando desde a parte de assessoria de imprensa, marketing digital, qualificação de leads, desenvolvimento web, enfim, a gente tem um hub de serviço para poder atender toda a jornada. E meu nome é Alex Compre, eu sou sócio e head de growth da BRSA. Também sou professor do MBA de Product Management e Growth Hacking da FIAP, professor de estratégias digitais da Coru, e também sou Partner Expert da Resultados Digitais. Tá? Ah, e a minha intenção, quando eu coloquei o título dessa apresentação, né, dessa palestra, era gerar uma curiosidade e também um pouco de polêmica, já que a gente está num momento muito com inteligência artificial muito em alta, né? A gente precisa, e está em hype, né? Está no hype falar de inteligência artificial, e com razão, a gente está passando por uma revolução mesmo, mas é importante trazer esses pontos e também ah, não só como a inteligência artificial, mas também como a inteligência real, podemos dizer assim, ela ainda continua sendo muito importante, né? E às vezes a gente está seguindo o hype do que está acontecendo e está esquecendo de olhar algumas coisas dentro de casa e análise de dados nesse sentido, para poder melhorar processo, para poder gerar mais lead qualificado, para melhorar o resultado das empresas, ele é super importante. Então a gente não pode esquecer disso. Então a palestra de hoje ela vai muito nessa linha. Né? E o motivo é que por semana, em torno de 1.000 ferramentas, né, de IA são lançadas, na verdade todos os meses, né? Mais de 1.000 ferramentas são lançadas segundo o Product Hunt, que é uma plataforma, né, onde as empresas hospedam, né, publicam ali suas soluções para que possam ser votadas. Tá? E o grande problema né, a gente não consegue nem parar para decidir o que usar primeiro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que toda hora está vendo ferramenta, né, não dá para ler tudo mesmo. Né? Imagine uma situação onde você está entendendo o que funciona ou o que você precisa implementar dentro da sua empresa, e aí você tem uma infinidade de ferramentas, mas não sabe o que usar primeiro, só que o principal ainda não está bem resolvido. Então, esse é um problema, né? Existem muitas coisas sendo lançadas, muitas coisas ainda experimentais, né? Mas o que realmente vai funcionar, né? Ainda a gente não tem muito bem definido. Muitas ferramentas, inclusive, lançando suas versões com AI, né? Ferramentas já consolidadas no mercado, então está todo mundo explorando essa área. Né? Mas enquanto o hype, né, dessa aí atinge, né, times de marketing, tanto para targeting, personalização, a parte de automação de marketing, chatbot conversacional, insight de audiência, esses inclusive são alguns pontos que a Forrester traz, né, e os times de marketing e vendas que estão utilizando a inteligência artificial estão indo nessa linha principalmente, né? Então, target a gente está falando principalmente de público, de entender, né, e como a gente pode otimizar isso com a AI para poder, inclusive, personalizar melhor as mensagens, fazer automação, e aqui a gente não pode esquecer também da parte de conteúdo, né, para poder aumentar a produtividade, né? Usar os chatbots de maneira, né, que você consiga usar a inteligência artificial generativa e também muito do uso para que você possa fazer melhores anúncios, né? Tem sites da audiência, uh, todos nessa linha utilizando a inteligência artificial. Porém, né, quando a gente olha um dado do panorama de vendas desse ano, né, 2023, do RD Station, da RD Station, 60% das empresas B2B não bateram suas metas em 2022. Então, isso é um cenário preocupante, porque
se 60% das empresas B2B não bateram suas metas, e aí a gente ainda tem esse hype, esse boom, né, de ferramentas, de soluções de inteligência artificial atropelando a gente todos os dias, tá? E precisa entender quais que são os motivos para isso, para que a gente possa olhar para dentro de casa, né, e fazer mudanças que são essenciais para que você tenha uma análise de dados bem feita, para que você possa tomar decisões também boas decisões, né, e aí sim, né, usar a inteligência artificial para poder te ajudar a gerar ainda mais resultado. Tá? Então, os motivos, né, que as empresas não geraram tantas vendas, né, 60% não bateram suas metas, né, tem 4 pontos principais aqui que eu acredito. Né? Então, o primeiro, a parte de integração entre marketing e vendas. Isso parece ser clichê já, mas ainda é um problema, né, nas empresas. Mesma coisa quando a gente fala de processos, né, e rituais de acompanhamento. Quando você não tem essa integração entre marketing e vendas, você acaba tendo um processo também, um problema também de acompanhamento. E aí, ainda por cima, quando você não tem essa integração, né, você acaba não tendo coerência de dados. Então, enquanto o marketing está fazendo o seu trabalho, vendas está fazendo o dela também, as pessoas não conversam entre si, e aí até as metas ficam bagunçadas. Tá? Então, as coisas ficam meio perdidas, e aí isso acaba prejudicando o resultado das empresas. Então, a ideia também aqui hoje é trazer esses pontos e ver de que forma você pode trabalhar, né, para poder fazer boas análises. E aí, no final, eu quero mostrar, inclusive, a curva de crescimento da BRSA, porque muitas das coisas que eu vou trazer para você, né, nessa palestra tem muito a ver com coisas que a gente aplicou dentro de casa. Então, coisas que funcionaram e que podem ajudar você também, podem ajudar você a destravar esse crescimento. Né? Eu costumo falar que a gente busca sempre os problemas para poder resolver. Né? Então, quando a gente consegue encontrar, né, entender quais são esses problemas, e aí eu não estou falando de super problemas também, né? A gente pode estar falando aí de ajustes, né, da engrenagem, né? A gente consegue destravar o crescimento, principalmente o processo, e aí as coisas começam a acontecer. Tá? Mas, voltando, né, isso não quer dizer que você não deva olhar para a inteligência artificial. Você deve sim, né? Isso é algo que as empresas que não olharem para a inteligência artificial nos seus negócios provavelmente vão ficar para trás. Né? Inclusive, a McKinsey, né, no State of AI, em 2022, ela traz um dado interessante, né, que 70% das empresas que utilizaram inteligência artificial em marketing e vendas aumentaram a receita pelo menos em 5%. Então, existe uma oportunidade muito grande, só que para que isso possa acontecer, acho que a gente tem que melhorar, a gente tem que deixar a casa bem arrumada, né, para poder fazer isso acontecer da melhor forma possível. Tá? E aí tem a Sarah Franklin, que ela é presidente da Salesforce. Ela traz uma frase de um evento que aconteceu na Salesforce esse ano, né, que diz o seguinte, né, que é imperativo que todos prestem atenção agora. Né? Se você não tiver uma estratégia de inteligência artificial e não olhar para os seus dados para garantir que eles estejam em ordem, ficará para trás e fechará negócios. Né? Então ela está falando das empresas, né, que não olharem para esses dois pontos, com certeza ficarão para trás. Tá? Mas eu prefiro que essa frase seja organizada de uma outra forma. Né? Eu concordo com ela, mas eu acho que a ordem das coisas ela altera sim o resultado. Né? Então eu prefiro falar essa frase da seguinte forma, né? Que é imperativo que todos prestem atenção agora. Que se você não olhar para os seus dados para poder garantir que eles estejam em ordem e não tiver uma estratégia de inteligência artificial, ficará para trás e fechará negócios. Então, é o que eu comentei agora, né? É fazer a lição de casa para que você esteja preparado. E é uma coisa, né? Se a gente for olhar a questão da análise de dados, são coisas que exigem muito da cultura da empresa também.
não necessariamente é algo que você, na sua área, você vai mudar uma chavinha e isso vai acontecer da noite para o dia. Não, né? Assim, a liderança das empresas, elas precisam estar preparadas, elas precisam fazer com que isso seja uma cultura da empresa, que a empresa ela passe a ser uma empresa data-driven, né, orientada a dados, mas não só em uma área, né, não só no marketing, não só em vendas ou qualquer outra área, mas que toda empresa ela seja drivada nesse sentido, para que você sim consiga ter essa análise de dados, seja orientado a dados, e aí sim, qualquer estratégia que você for colocar de inteligência artificial, qualquer outra coisa que vai vir, né, ou que você tem como agenda estratégica na empresa, vai fazer muito sentido. Então, a questão da empresa, né, a cultura da empresa e esse mindset de crescimento também, para poder fazer isso acontecer, é super importante. E a partir do momento que você tem isso em ordem, a gente começa a orientar, às vezes até de maneira mais simples no começo, tá? Porque também não adianta a gente olhar os dados e não saber o que fazer, né, com eles. É importante que a gente entenda o que precisa ser medido e que a gente entenda o que precisa ser analisado para que todos caminhem na direção certa, né, e na mesma direção, principalmente. Inclusive tem uma frase do Peter Soundgart, que ele é vice-presidente sênior do Gartner, que vai muito nessa linha, né? A informação é o petróleo do século XXI e a análise é o motor de combustão. Então, olhando, né, refletindo sobre o que eu falei agora, tem muito sentido com essa frase, né? Realmente, né, os dados eles foram colocados, né, nessa condição de petróleo, né, do século XXI. Mas assim, só os dados por si só não não adianta. Eu preciso ter esse motor para poder consumir esses dados e fazer com que eu ande, né, com que eu ganhe velocidade, com que eu tracione o resultado. Então, de nada adianta os dados se você não conseguir analisar, tá? Porém, aí entra um outro ponto também, né, que o mundo do marketing traz essa informação, que a maioria dos profissionais de marketing alega ter desafios de trabalhar com métricas. Tá? Então, esse é um ponto importante, apesar de a gente estar falando de inteligência de vendas, porque como eu falei, né, se um dos pontos de problema é a integração entre marketing e vendas, e essa área tem desafio para poder trabalhar com métricas, então é algo que precisa ser corrigido, porque o trabalho dessas duas áreas influenciam muito, né? Um depende do outro hoje para poder gerar resultado. Tá? E ainda por cima, para 58% dos entrevistados do Panorama do Marketing por Dados em 2022, o maior desafio com dados é não saber quais métricas usar ou interpretar as informações. Então, olha só, né? Vamos recapitular o que eu trouxe desde o início. Tá? A gente está no momento revolucionário mesmo, né? Assim, uma virada de chave, olhando inteligência artificial, que usa, né, dados, inclusive, para poder gerar resposta, para poder fazer análise. Né? E quando a gente olha para a parte de inteligência de marketing e vendas, nesse caso, a gente ainda tem problema em fazer o começo, né? Fazer as primeiras análises, saber o que medir, como interpretar isso. Né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje, é isso que eu vou trazer para vocês, que eu estou trazendo para vocês vocês entenderem como você pode começar a fazer isso da melhor forma, mesmo que seja da maneira mais simples, e gerar mais resultado. Tá? Então esse é o ponto, né? Partindo desse tema de hoje, que é a análise, vou trazer para vocês como gerar, né, esse crescimento constante. É lógico que precisa ter um início, né? Quando eu falo crescimento constante, a gente precisa entender, né, que ele não é linear, né? Ele vem, né, de pequenas vitórias, mas também tem muito teste que falha, né, nesse meio do caminho, mas ainda assim é preciso começar, é preciso fazer boas análises para poder saber o que fazer e aí sim testar até atingir o ponto certo, né, até atingir os resultados e com isso ir melhorando, né, ter esse ritmo de crescimento. Tá? Então, quando a gente olha de novo a pesquisa do RD Station, tá?
panorama de vendas, apenas 28% das empresas têm reuniões periódicas entre marketing e vendas. Então, entrando nesse tema de como você pode melhorar, tá? A primeira coisa, alguém precisa dar esse passo. Tá? Alguém precisa dar esse passo para poder fazer com que essas áreas elas trabalhem em conjunto para que os dados sejam comuns, né? Para que ambos façam boas análises de toda a jornada de compra. Tá? Vendas tem um papel fundamental, que a vendas está recebendo feedback, né, daquela pessoa que está interessada na sua solução, no seu serviço, né, e ela é fundamental para poder passar esse olhar, né, de quem está frente a frente com esse potencial cliente para que marketing melhore a comunicação e vá trabalhando com objeções que podem ser quebradas durante a jornada. Né? Então, quando eu não tenho essas reuniões periódicas, é como se os dois... É você trabalhando em silos, né? E os dois trabalhando praticamente no escuro, porque o trabalho não acaba a hora que se envia o lead para vendas. Né? E também não acaba a hora que termina o processo de vendas também. Isso precisa ser retroalimentado com as informações, com os dados, para que você melhore o processo de vendas. E às vezes, como eu disse, são coisas simples que dá para fazer. Tá? Então não existe mais essa de área de marketing e área de vendas. Você pode chamar do que quiser, né? Pode chamar de marketing ou qualquer outro nome, né, que simbolize essa questão, né, desse alinhamento entre marketing e vendas, mas o fato é trabalhar de forma separada, trabalhar em silos já não funciona mais. Né? Se eu quero gerar resultado, eu preciso trabalhar em conjunto nesse sentido. E aí, tem um ponto que a maioria das pessoas e das empresas esquecem, que é um componente que acaba, um terceiro componente que acaba entrando nessa equação de integração, né, e que pode fazer muita diferença, né, no dia a dia da estratégia, que são as agências. Né? É claro que quando a gente pensa em crescimento, existe, né, qual que é o papel da agência. Né? É lógico que existem agências que vão trabalhar mais com a parte operacional e agências que vão trabalhar de forma estratégica e também operacional. Então é fundamental que você saiba, quando o marketing for contratar uma agência, qual que é o papel da agência. Né? Porque se ela tiver um papel estratégico, né, essa integração ela precisa acontecer entre as três áreas. Não necessariamente só entre marketing, que é quem contrata esse tipo de serviço. Porque quando eu tenho esses três componentes trabalhando em conjunto, isso tende a funcionar. E aí, olha só, né? Por que eu falo isso de trabalhar de forma em conjunto, né? Para poder... a inteligência de vendas, ela também tem o componente de agência nessa equação. Um estudo que saiu recentemente, né, que é o Marketing Landscape, do mundo do marketing, né, fala que 71,61%, né, 71,61% das empresas, né, que responderam essa pesquisa, né, tem entre 1 e 10 pessoas no marketing. Né, e boa parte desse público contrata serviço de terceiro. Então, eu coloquei aqui essa lista ao lado para que você possa ver a quantidade de serviços que são contratados de forma terceirizada. Então, a gente tem a parte de publicidade, a gente tem, olha só, inbound marketing com 25,85%, que é uma estratégia que muitas empresas utilizam, que é justamente a qualificação, né, a geração de leads por interesse em conteúdos, onde você qualifica e nutre esses leads até uma levantada de mão. Qual que é o papel da agência nesse sentido? Tá? Então, a agência, como parceiro estratégico, se essa for a função, né, da agência, ela precisa entrar nessa equação de integração entre marketing e vendas. E o que acontece é que geralmente isso fica no marketing. Tá? Fica com as demandas de marketing que estão mais na etapa de aquisição, né, de fazer o awareness e também trabalho de geração de leads, mas o restante do funil, do ciclo de vendas, isso geralmente não está nem conectado. Então isso é um problemaço quando a gente pensa em inteligência de vendas. Porque se eu não conectar essas informações, ter dados a respeito de todas as etapas e procurar oportunidades em cada uma dessas etapas para poder destravar o crescimento, com certeza
a gente vai ter problema, né? E aí a agência não vai passar de um mero parceiro operacional onde só está entregando a demanda. Então eu prefiro trabalhar um processo, né, que é de encontrar problema e de olhar para o funil e definir as ações que vão ser tomadas a partir desse problema. É claro que quando a gente entra em metas, e a gente vai ver isso aqui na apresentação, isso precisa estar muito bem alinhado, né? Mas a partir do momento que eu consigo falar com ambas as áreas e olhar, ter metas bem definidas e como é que o ciclo de trabalho vai acontecer, provavelmente, né, a chance, né, de eu ter um resultado maior, ela acontece. Tá? Então eu tenho essa visualização, essa visão quando eu penso entre marketing, vendas e agência. Né? Eu tenho esse ciclo acontecendo, onde eu tenho, sempre vai ter análise, entendimento de melhoria, a parte de feedback de informação, de aprendizado. Né? Então, quando eu consigo conectar, principalmente e falando de projetos que acontecem, né? Quando eu consigo conectar a área de vendas para poder desenvolver as ações, para poder destravar o crescimento, isso tem muito resultado. Né? E aí, a gente não pode esquecer também das integrações. Né? Então, por exemplo, plataforma entre marketing e CRM, isso geralmente é muito complicado de acontecer, né? Então, se eu não tenho todas as informações da etapa, é mais difícil de saber onde que eu vou melhorar. Então, essa imagem do lado aqui é um dash da própria BRSA. É claro que eu escondi os dados aqui para poder mostrar para vocês, mas a ideia é vocês verem que a gente tem várias etapas, né? Eu tenho, é claro que não é só esse dash, né, que a gente tem, mas a gente consegue fazer filtros, a gente consegue ter todas as etapas junto com o time de vendas, a gente consegue analisar, né, lead que é enviado, lead que é aceito por vendas, lead que vira a oportunidade. Então, e frequentemente a gente analisa isso para poder entender quais são os pontos, os gargalos que a gente tem que precisa melhorar. Tá? E é justamente isso que acontece. Né? Eu não posso fazer com que as minhas interações com vendas elas aconteçam ocasionalmente. Né? Eu preciso fazer com que essa interação ela aconteça frequentemente. Tá? Então, no caso, a gente faz reuniões semanais para poder falar não só sobre o funil de vendas, mas também de processo, de como que a gente melhora o processo. Então, quando a gente pensa em métrica, quando pensa em dados, né, geralmente a gente está pensando em número de venda, a gente está pensando em número de oportunidade, lead qualificado, mas tem um fator muito importante, pelo menos no nosso caso, e aí cada empresa, né, tem a sua particularidade, que é o tempo. Né? Tempo de resposta, tempo para enviar a proposta, tempo para desenvolvimento, né, das atividades, porque a gente entende quais são as dores, né, dos clientes, sabe o porquê que essas empresas estão nos contratando, então não só no dia a dia de projeto, mas também na hora de falar com potenciais clientes, todo esse processo ele pode ser melhorado. E às vezes um fator, uma métrica que eu posso utilizar é justamente o tempo. Quanto tempo eu estou levando para fazer alguma coisa. Tá? E aí a gente entra nessa próxima fase, tá? De processo, que é a melhoria contínua. E precisa ter essa colaboração multifuncional. Tá? Como eu falei, mais do que silos e hierarquias. Inclusive, isso aqui é um dos valores do Agile Marketing Manifesto. Tá? O Agile Marketing Manifesto, caso você não conheça, ele é uma derivação do Agile Marketing para software, né, de desenvolvimento, só que voltado para a parte de marketing. E um dos valores é exatamente esse. Foco em melhoria contínua, trabalhando em equipes multifuncionais. E olha só, né, trazendo um dado interessante aqui também dessa pesquisa da RD Station, né, que fala que 63% das empresas não têm um SLA. Né? E esse, para mim, é um dos maiores problemas quando a gente pensa em geração de resultado e de inteligência de vendas. Tá? Eu vou falar inteligência de marketing e vendas aqui, né? Inteligências marketing, vamos colocar dessa forma, porque se eu não sei, né? Se eu não sei, se eu não tenho um acordo de vendas entre as áreas, né? Como é que eu vou saber, né, o que precisa ser melhorado? Como é que eu posso afirmar que lead é ruim ou o processo de vendas que não pode ser melhorado? Tudo pode ser melhorado a partir do momento que eu tenho dados para poder me orientar em cima disso. Né? E o SLA, ele é
uma forma de fazer isso. Então, quando eu defino uma quantidade de leads que vai para vendas e uma quantidade esperada de projetos que vão ser fechados, eu consigo ter dados para poder falar, olha, eu preciso melhorar meu lead, eu preciso melhorar meu processo, né? Isso é fundamental, isso aqui, e essa imagem, né, que você está vendo nesse slide é justamente de um ponto desse. Então, aqui a gente tinha um problema relacionado a tempo, né, que eu precisava ajustar a maneira como eu entrava em contato com o potencial cliente. E aí, entre conversa, né, essas reuniões semanais que a gente tem, a gente começou a analisar o quanto tempo isso era enviado e de que forma isso poderia ser melhorado. E a gente resolveu com uma automação. Né? Uma coisa simples, apesar de parecer complexa aqui no slide, né? Mas muito simples de resolver, né? Identificando melhorias que a gente poderia fazer desde o formulário até no envio de um e-mail, né? Para tentar fechar e melhorar esse tempo. E aí, gente, eu não estou falando também só de uma melhoria necessariamente de tempo aqui, assim, de envio de proposta. Eu estou falando de tempo do profissional de vendas, né? Que a partir do momento que eu consigo melhorar o processo dele, ele vai ter mais tempo para poder investir num lead que realmente vale a pena. Tá? Então, quando a gente fez isso aqui, eu tirei pelo menos 1 hora de trabalho operacional uma pessoa de vendas que agora pode estar falando com outras empresas, buscando fechar mais contratos. Né? Então, isso destravou uma parte do processo e tem ajudado bastante. Então, você aí, né, no caso, pode fazer esse exercício junto com vendas para entender onde pode melhorar o processo. Ainda mais se você tem ferramentas para poder fazer esse envio de um lead, né? Que pode fazer essa conexão para poder ajudar a ser mais rápido, não ficar dependendo de planilha, por exemplo. Porque se você não tem esse trabalho de melhoria recorrente, você está deixando dinheiro na mesa com certeza. Tá? Um outro ponto que a gente entra aqui é na coerência dos dados, né? Nos dados. Vou te fazer uma pergunta. O que você faria se você tivesse 5 minutos para poder apresentar informações que mudariam o rumo da empresa? Essa é a pergunta que eu faço no primeiro dia de aula do módulo de inteligência e performance de negócio lá da FIAP. Porque quando a gente pensa, né, na apresentação de dados e como a gente vai mensurar isso, né, a gente precisa entender que às vezes a gente está olhando coisa demais e que não precisa. Tá? A gente está querendo construir dashboards enormes, né, que tem uma infinidade de métrica e que isso não é KPI nenhum, né, não é indicador de negócio nenhum. Né? Então, a minha sugestão aqui para vocês, para que vocês consigam trabalhar melhor a parte de inteligência de vendas, é separar. Né? Então, os dashes eles podem ser analisados de formas diferentes. Né? Então, o primeiro deles são dashboards estratégicos. Né? Então, geralmente eu estou falando com média e alta gerência, a informação ela é mais agregada e eu não tenho tanto detalhamento. Então, é onde, por exemplo, eu posso apresentar o KPI. Né? O KPI que a gente está trabalhando para aquele ciclo de projeto, né? Ou para os ciclos de projeto que estão sendo trabalhados. Só para vocês terem uma ideia, faz o exercício, né? Se você trabalhar com OKR ou independente da forma como você trabalha, pensa na forma no dashboard estratégico se você tivesse que apresentar um KPI só. Né? Como é que ficaria seu dash? Com certeza você vai travar. Né? Mas a questão não é a quantidade de coisas, e sim a importância que eu vou dar para aquilo. Né? Se eu estou alinhado com vendas, estou alinhado com a liderança sobre qual que é o KPI que eu preciso atingir e eu tenho 5 minutos com a minha liderança, aqui claro, né, um exemplo, eu preciso focar nesse KPI e onde precisa ser melhorado. Aí sim eu posso ter um dash tático analítico, que eu estou falando com gerentes e coordenadores, né? Eu tenho um contexto maior de comparações, as informações elas são mais granulares, né? E aí eu estou falando dessa visão de funil de marketing. Tá? Vale colocar aqui também que assim, não tem problema se a liderança quiser analisar todas as métricas, né? Mas é uma forma melhor de organizar e de ter uma visualização de dados, onde você pode contar histórias melhores com relação a dados. Esse é o ponto importante. Não é só apresentar, mas é a maneira como a gente conta, a maneira como a gente apresenta isso. E aí eu tenho o dash operacional também, que aí ele pode ser referente à operação da empresa, para fazer uma análise de desempenho,
Aí eu tenho mais detalhamento, como por exemplo, um dash de mídia paga. Né? E aí a Nancy Duarte, que ela é autora do livro That Story, que é um excelente livro, inclusive, para quem quer, né, trabalhar melhor essa questão de dash, né, de visualização de dados, ela fala o seguinte, né, como comunicar dados eficientemente não é só fazer gráficos bonitos e exibir sua inteligência, né, é saber passar a quantidade certa de informação da forma certa e para a pessoa certa. Então isso também é uma virada de chave quando a gente consegue fazer isso de forma mais organizada. Porque senão a gente só vai ver números ali e não vai conseguir interpretar nada. Então ter metas definidas e bem alinhadas é fundamental para poder direcionar o crescimento. Então vamos pensar de novo, né? A gente falou de integração entre marketing e vendas e de agência. Falamos aí sobre a questão de coerência de dados, falamos sobre ter metas bem definidas, né? Agora a gente está falando sobre metas bem definidas, e é onde entra a parte de OKR e 5W2H. Essas são dois frameworks que eu utilizo na BRSA, tanto para a BRSA como em projeto, que ajuda demais a hora da gente definir as metas, porque a gente organiza e consegue trabalhar de forma mais inteligente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, o Larry Page, que é cofundador do Google, ele fala que os OKRs já ajudaram, né, no crescimento até de 10 vezes, né, utilizando OKRs. E qual que é o ponto principal de quando a gente fala de OKR? É trabalhar em ciclo de crescimento. Né? Então, eu defino o trabalho do meu trimestre, por exemplo, e eu vou definir, né, junto com a empresa, eu vou entender qual que é o objetivo e quais que são as metas que a gente tem no ciclo de projeto. Quando eu consigo definir, e aí eu estou falando um ponto importante, né? Os números, né? Não é meta, resultado-chave com output, coisas que a gente entrega, não é a campanha de ads, não é o material, é realmente o crescimento que eu quero ter. Né? E existe essa diferença entre outcome e output. Output são coisas que a gente faz. O outcome são as coisas que a gente ganha, que a gente gera, né, a partir dos esforços que a gente faz para poder chegar num ponto maior, que é o objetivo de negócio. Tá? Então aqui eu trago algumas dicas, né, para que você possa fazer bons OKRs. Primeiro ponto, ele precisa ser simples e ele precisa ser entendido por todas as áreas. Quando você consegue fazer esse alinhamento, e não necessariamente isso precisa vir da liderança, você de marketing, você de vendas, você consegue fazer esse alinhamento com base no objetivo da empresa, com base na meta, né, no resultado-chave da empresa, para poder definir o seu OKR. Né? O OKR ele não precisa ser feito só de uma área. Você também consegue fazer o OKR compartilhado. Então, se a gente for pensar nessa questão de como as áreas podem trabalhar em conjunto para melhorar o processo, gerar mais lead e gerar mais resultado, você pode ter OKRs, inclusive colocando o SLA, né, como base. Isso pode ser resultados-chave para que você possa fazer uma boa análise depois. Né? Um outro ponto aqui, que faltou um acento em vívido, mas os objetivos eles precisam ser vívidos. Né? Quando eu monto um OKR, né, eu preciso mostrar para as pessoas que aquilo vai gerar impacto, né? Que aquilo vai ser muito importante para o resultado da empresa e principalmente mostrar a intenção, né? Por que a gente precisa fazer, né? Chegar naquele resultado. Né? E aí a gente tem um ponto das metas SMART. Eu preciso ter metas que sejam específicas, eu preciso ter metas que sejam atingíveis, que elas sejam mensuráveis, que elas sejam relevantes, né, para o objetivo da empresa e que elas sejam temporais. Tá? Então, se eu não tiver esse conjunto de definições de uma meta, fica mais difícil de trabalhar. E aí um ponto importante, o atingível precisa ter um pouco de ambição, né, para fazer todo mundo sair da zona de conforto. Né, porque você precisa ter o desafio de chegar, né, de atingir a sua meta para poder gerar resultado para a empresa. Né? Então, quando a meta é clara e eu demonstro, tá, quais são os ganhos, eu mostro, e mostrando a intenção, eu consigo fazer com que todas as pessoas que estão envolvidas elas conseguem caminhar no mesmo caminho. Então eu sempre preciso explicar o porquê. Não adianta a meta por si só. Qual que é o contexto que eu vou colocar ali, que se eu alcançar aquela meta, eu vou gerar, né, o crescimento da empresa. Aí sim eu consigo ter todo mundo caminhando para o mesmo lado. E aí Tamar Gilad, que é um especialista
em gerenciamento de produto, já trabalhou no Google, enfim, várias empresas de tecnologia. Ele fala que fazer as coisas não é o ponto, conseguir coisas que é. Né? Então, é justamente isso. O que eu quero conseguir quando eu defino as metas? Né? E aí sim eu vou definir o que eu preciso fazer e aonde entra o 5W2H. Tá? Eu consigo montar um plano de ação inicial, né, dentro dos projetos, que eu já tenha a previsibilidade do que vai ser feito. Eu não fico com aquela sensação e aquela, às vezes, e acontece muito, né, de sempre apagando incêndio. Quando eu consigo fazer o planejamento, eu sei o que eu preciso atingir, eu consigo, inclusive, nesse período, fazer ajuste de rota. Então, isso é um ponto importante também, porque eu estou analisando os dados através desses dashes que eu comentei, tá? Para poder saber se eu estou na direção certa. Tá? Então, direcionando sempre dessa forma. Tá? E aí, para poder concluir aqui a minha palestra com vocês, vamos fazer um resumo do que foi dito até aqui. Né? Então, primeiro ponto, né? Não trabalhe em silos. Para que a gente consiga ter inteligência de vendas, é importante que a gente consiga trabalhar em conjunto. Né? Trabalhar de forma smart, né? como eu trouxe. Integre também as agências. Se você trabalha com agência, traz a agência para a discussão. Tá? Se você contratou essa agência para ser um parceiro estratégico, ela precisa te ajudar porque ela também está analisando dados. Tá? Então não desperdice isso. Tá? Coloque vendas, agência, marketing para poder ter reuniões constantes e entender o que está acontecendo. Tá? Como eu disse, né? O mindset de crescimento ele de pequenas vitórias, né? Quando a gente pensa em growth hacking, principalmente, tá? Eu estou falando de um ciclo contínuo de experimentação, onde, às vezes, na maior parte das vezes, a gente vai falhar. E a falha é aprendizado. É com o aprendizado que a gente vai melhorando. Então, são pequenos resultados que você vai chegar no objetivo. Então, tenha isso em mente, porque isso com certeza vai te ajudar bastante. Use as métricas para um bem maior. Né? Então, saiba definir que métricas que são importantes, tá? Para que todo mundo tenha uma visão única sobre o que precisa chegar. Tá? E aí, da mesma forma, que elas sejam claras e específicas para que todo mundo entenda. Tá? E sem esquecer da questão do contexto, da intenção, do porquê que elas são importantes. Tá? E aí, né, como eu disse, tem esse ciclo constante de mensuração, porque se você consegue fazer os dados, analisar os dados, levantar hipóteses, priorizar as ações que têm mais impacto, aí é testar, testar, testar. Né? Que a partir disso, com certeza, você vai ter melhoria. Esse gráfico do lado aqui é o crescimento da BRSA de 2019 para cá. Então, tudo que eu falei para vocês nessa palestra são coisas que a gente fez em casa, validou em casa e funciona. Tá? Tem funcionado. Então, claro, como eu disse, cada empresa tem a sua particularidade, mas eu não estou trazendo para vocês aqui só conceito, eu estou trazendo coisas práticas para que vocês possam colocar no dia a dia e começar a ter esse ciclo de experimentação para que vocês possam melhorar a cada dia e destravar o crescimento de vocês, focando sempre na inteligência de vendas e também na inteligência de marketing junto com vendas. A inteligência marketing, né? Vamos colocar assim. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, né, dessa palestra que eu gravei. Você pode me encontrar nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no LinkedIn, no Instagram, como Alex Compre, né, tudo junto. E a gente se vê no mercado. Tá? Fica à vontade para também visitar o site da BRSA, conhecer o nosso trabalho. Tá? Sempre que precisar, a gente está à disposição. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.